Tá baixo o seu som. Go. Não sei por vocês, mas pra mim tá baixo. O microfone não deve estar perto da boca. Vocês estão me ouvindo bem? Som. Alto e claro. Essa aí você, Matheus, fala aí. Hello. Fala aí, Lê. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Obsessões, o podcast do Sessões, com o Vitor, Fernando, Matheus. Eu sou o Leandro. O tema é conspiração. Conspiração e cinema. Eu acho que é uma boa combinação. Tema proposto pelo nosso amigo Matheus. Já vou aproveitar e fazer o protocolo, tá? Acessa lá o Instagram do Sessões, @Sessões de Cinema, Facebook Sessões de Cinema. Estão lá os textos do Vitor, as fotos, a classificação dos filmes. Acessa lá. Vamos começar então com o Matheus, que propôs o tema. Se justifique, Matheus. Perfeita escolha, Leandro. Eu tava sentindo quando o Leandro começou a falar que ia sobrar para mim, então eu vou arrematar isso aí. Eu dei a sugestão desse tema porque eu acho que ele é um tema que explica muito do que nós vivemos atualmente e tem muita produção audiovisual sobre esse tema, tem muitos filmes, muitas obras, muitas coisas falando, né, sobre esse tema. E eu acho muito interessante, assim, né, como que as pessoas se tornam adeptas desse tipo de teoria, né? Eu começo a minha conversa aqui com o X-Files, né? O Arquivo X, que é o avô da conspiração aí nos tempos mais, não diria que atuais, né? Porque já é bem antigo. As primeiras temporadas da série foi na década de 90, né? Mas teve os filmes também, os longas do Arquivo X. Mas o que é interessante do Arquivo X é que ele, dando nome aqui ao nosso podcast, né? Nós temos um agente que é o Mulder, que ele é muito obsessivo. Por que o Mulder é obsessivo? Porque na infância ele assiste a uma suposta abdução da sua irmã. Ele viu umas luzes lá e tal, tem uma coisa assim, e aí a irmã some. E ele passa toda a vida buscando a irmã e tentando entender o que aconteceu com a irmã, até que ele chega nas teorias, né, dos OVNIs e dos segredos de Estado, que os Estados Unidos, então, estariam escondendo da humanidade a existência de seres extraterrestres, que eles já teriam feito contato há muito tempo e que, inclusive, viveriam entre nós. Então, a série ela começa a se desenvolver a partir dessa trama, e o Mulder, ele é um cara, assim, obstinado e convicto, né? Existe uma incógnita ali, um mistério, e ele quer preencher esse mistério. Uma das formas mais sedutoras de preencher o mistério é com uma teoria da conspiração. E a série, eu assisti acho que todas as temporadas, praticamente, os filmes também, ela fala de várias conspirações, né? Todas as possíveis. Mas tem uma outra série aí, um outro seriado que eu queria comentar, que é o Waco, que fala do cerco de Waco, de um período aí de 50 dias em que o FBI tentou negociar com o líder de uma seita do ramo davidiano. O nome do cara era David, ele se autodenominou David. Bem criativo aí. Bem criativo, né? A produção da série é muito bacana, porque o Waco é um lugar no meio do nada, lá no Texas, então tem aquele clima que a gente já conhece aí em algumas produções, que é bem legal de ver. O pessoal fala com bastante sotaque, assim. E o lance dessa galera é que eles acreditavam que eles estavam esperando o apocalipse, e que o cara lá era tipo meio que um profeta, né? E aí esse profeta, ele se encarregava de cumprir os pecados por todos, né? No caso, ele transava com todas as mulheres do grupo, inclusive aquelas que vinham com os maridos, e os maridos não podiam transar porque porque era pecado, né? Então tinha um lance assim e tal. E a maneira como a série é desenvolvida é show, assim, é muito envolvente e nos coloca essa indagação do porquê que as pessoas aderem, né,
a uma coisa que é mais inverossímil. Essa série está disponível no Globoplay, e dá para assistir, é bacana. E para fechar aqui o meu comentário, vou trazer também o filme que é O Quinto Poder, que fala da história do WikiLeaks e que é uma conspiração real, porque na verdade existia uma trama, existia algo secreto e que foi desvendado, inclusive por uma coletividade, né, de hackers aí mundiais. O filme em si não é tão bom, apesar do ator principal. Então, eu fico pensando nessa coisa aí, né? A conspiração. Por que a conspiração é tão sedutora? Porque algumas conspirações foram desvendadas, né? E existem segredos. E aí é muito difícil para nós desvendar o que é real e o que não é real, né? O que de fato tá comprovado aí, né? E é isso, eu acho que os filmes eles são uma boa porta para a gente conseguir conhecer essas histórias que são, eu acho, muito loucas, assim, e às vezes muito engraçadas, ou, sendo mais apropriados, tragicômicas. Então é isso. Obrigado, Matheus, pelas suas considerações sobre conspiração. Está muito bem justificado. Então vamos passar ao Fernando. Fernando, conspira aí um pouco com o Matheus. Eu gostei das indicações do Matheus. Quando o Matheus propôs não escolhermos um filme em si, mas filmes que tratem da temática, a primeira coisa que eu fui ver era os filmes que no Netflix tinham teorias da conspiração. Aí eu escolhi alguns lá. Um que eu gostei bastante é um filme estadunidense com Denzel Washington, chama Sob o Domínio do Mal. É um filme massa porque é a história de dois agentes do exército, né, dois soldados que ficaram presos durante um tempo, acho que na Guerra do Golfo, e lá sofreram um processo de mind control, que é um lance que os psiquiatras fazem lá, meio que misturando tortura psicológica, biológica, todas as porras lá. Os caras conseguem fazer com que o indivíduo haja contra sua própria vontade e depois esqueça de suas próprias ações. Então os caras meio que implantam uns chips na cabeça dessas pessoas, desses dois soldados, e mandam eles de volta para os Estados Unidos. E aí os caras vão subindo na política nos Estados Unidos, por isso que é sob o domínio do mal. E os caras estão sendo controlados por um governo estrangeiro, em tese. Na verdade, o nome do filme Sob o Domínio do Mal chama The Manchurian Candidate, alguma coisa assim. Que era a Manchurian Global, é uma empresa, uma pretensa empresa que teria poderes, né, interesses internacionais de controlar o mundo. É meio como se fosse um Illuminati trazendo para o século XXI, assim, né? Eu gostava dos Illuminati, eu sempre pirei nessa parada do olho que tudo vê, do olho do triângulo, sabe? Na nota de $1, assim, tem um triângulo lá em cima da pirâmide e um olho dentro, aquele olho vê tudo. Eu sempre achei muito louco essa relação que os Illuminati conseguiram construir, tá ligado? Um outro filme também que eu assisti, que também acho que a gente já comentou em algumas das nossas conversas, foi a Terra é Plana, que mostra lá como a galera dos Estados Unidos passou a acreditar que a Terra não é difícil, né, cara? Você tentar defender ou tentar até falar Terra é plana, tá bom para eles. E aí o filme traz vários argumentos, assim. Uma das mais legais é a astrofísica lá que fala, tá, se vocês quiserem acreditar em teoria de que a Terra é plana, tudo bem. Só que as pessoas acreditam, então tem um problema político, vira um problema político depois, né? Porque o problema não é o fato em si. O problema da teoria da conspiração é que você não tem fatos para debater sobre ele. Você cria versões do fatos e essas versões do fato viram verdades para as pessoas e as pessoas passam a acreditar nisso. Eu não quero ser, sei lá, talvez escroto, mas tentando entender como é que uma pessoa passa a acreditar numa teoria da conspiração, de que a Terra não é redonda. Eu tentei essa semana inteira tentar entender isso, mas não consegui, tá ligado? Não consegui mesmo. Eu acho que é um pouco de lacuna de informação, um desconhecimento de história e um certo nível de egolatria, sabe? Que leva as pessoas a desenvolver essas próprias teorias delas, das cabeças delas aí. E que tanto mal faz pra gente no meio de uma pandemia, por exemplo, né?
As pessoas passam a acreditar que dentro das vacinas tem chips que vão controlá-las. Não estou dizendo que isso é impossível de acontecer, sabe? Mas, na boa, que o Bill Gates inventou o negócio, que a China criou a vacina, o Trump comprou a vacina para jogar nos Estados Unidos, porque ia ter eleição e ele ia ganhar a eleição, só que ele perdeu a eleição. Tem todas essas leituras, são leituras horríveis, mas fazer o quê? Tá aí, né? Vamos ter que discutir isso em função do que o Matheus escolheu. Eu não tenho muito mais a adicionar, vou ouvir o que vocês vão falar e depois a gente conversa, a gente debate mais. Vi, o que você tem aí? Imaginem vocês o que aconteceu. Imagina que a CIA, ela criou um vírus, vai chamar ela de AIDS. O que ela faz? Ela joga dentro de Cuba, faz o embargo em Cuba. Os cubanos, como são muito bons em medicina, criam a vacina, acabam com a AIDS dentro de Cuba, e daí a França e os Estados Unidos vão até Cuba para tentar roubar essa vacina para investir dentro da indústria farmacêutica desses dois países. Esse aqui é o tema de um curta, é uma média-metragem, tem 50 minutos, chama Conspiracy Hunter. É bem curioso, é bem didático, é bem jornalístico, tá? Não é algo para você ver e se divertir, mas eles mostram o método que é usado para criar uma teoria da conspiração. Essa é uma teoria que já existe, eles só fizeram um pouquinho mais, um enredo um pouco diferente, como é francês, eles colocaram lá um item francês ali, criaram um videozinho no YouTube bonitinho, muito bem feito, e daí coloca na rede. Começa a seguir umas pessoas que são polêmicas, são influenciadoras, e dessas pessoas compram essa ideia e viraliza o negócio. Acho que em uma semana tinha mais de 100 mil visualizações. Atinge muita gente, é um negócio que é incontrolável. Isso estou falando no YouTube que dá para controlar. Imagina dentro de um WhatsApp, que é disseminado de uma forma abissal, né? Que é incontrolável, para falar bem a verdade. Eu não sei nem como funciona, até pensando no dilema das redes, que é outro documentário no Netflix, que fala dessa conspiração, que nem é uma conspiração, mas dessas corporações que são donas das informações, de alguma forma. Então, é muito louco como se cria algo do nada. É igual o Fê falou desse documentário do Netflix, da Terra é plana. É incrível que alguém ache que como o Fê, não dá para descrever, é bem complexo mesmo. Eu acho legal a ideia de alguém ir contra uma verdade absoluta. Eu acho que isso é legal. Acho complexo, acho perigoso, mas eu acho interessante, porque realmente nós somos guiados por uma mídia, por governos hegemônicos. Quase todas, se a gente for ver, se baseiam sempre nos Estados Unidos, que é o dono do mundo, que é como a gente fala. Por quê? É interessante para eles também. A parte do OVNI, quando o Matheus falou do X-Files, do Arquivo X, é algo que é muito difícil de compreender mesmo, de certa forma. Porque todo mundo tem uma dúvida. Dificilmente alguém fala, não existe ET. A gente fala, não sei, nunca vi. Esse negócio de ser crente tem que ver, normalmente a gente tem que ver para crer. Quando a gente vê a Terra, uma foto de um satélite que é esférica, a gente fala, é esférica, ponto final. Mas daí tem aquela conspiração do Stanley Kubrick, que acho que o Lê vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas é isso, como que eu vou crer em algo que eu não sei? Acho que a mãe do cara que criou essa teoria da conspiração lá nos Estados Unidos sobre a Terra plana, em algum momento o cara pergunta para ela, você concorda com seu filho que a Terra é plana? Ela falou, eu não sei se eu concordo que ela é plana, mas eu não sei se ela é curva. Então, assim, põe em descrédito algo que é comprovado, que é uma crença lá de Copérnico, de uma caralhada de tempo para trás, e que não tinha equipamento, não tinha nenhum tipo de telescópio, não tinha equipamentos de conhecimento científico para chegar até lá. Agora que temos, contestar algo que é incontestável, aí eu acho que cai numa calhordice, cai numa egolatria, nesse negócio que é difícil de a gente falar sem criticar. Mas há muitas teorias da conspiração que realmente são plausíveis. Só ver como o movimento anti-vax cresceu de novo. Por aí vai. A gente tem várias outras aí. A gente é governado por um governo que é basicamente uma teoria da conspiração. E como ir contra? Mais da metade da população acredita. Infelizmente, é difícil a gente parametrizar isso, porque a ciência acabou virando algo muito distante do ser humano comum, digamos assim. Nem todo mundo tem acesso, conhecimento profundo sobre essas coisas. Então, a gente
acaba acreditando no que é mais plausível, mais palpável. De filmes mesmo, eu não lembro muita coisa além disso. Tem vários, eu sei disso. Tem teorias da conspiração sobre nazismo, sobre o feminismo, sobre várias pautas importantes, que é exatamente isso. Da onde surge? De alguém que quer incomodar. Eu acho que basicamente é isso, e a gente também está aqui incomodado e querendo incomodar vocês aí para pensar junto com a gente. E o Leandro, o que você se incomodou, gente? Nossa, vou fazer um apanhado aqui das falas, porque eu achei muito interessante. O Vitor falou ele falou uma frase muito dita, né? Que é ver para crer. Eu acho que as teorias da conspiração, elas agem no inverso dessa lógica. É o crer para ver, porque o crer pela natureza não é lógico. A natureza do acreditar, ela não é lógica. Então, eu vou, talvez por acreditar, assumir a história que mais me contenta, que mais responde aos meus anseios. Ela vai meio que aquietar o meu desejo de saber, porque saber é um grande poder. Quando eu digo eu sei alguma coisa, é um poder que talvez o ser humano nem tenha. Só sei que nada sei. Há quantos milênios essa frase nos persegue, né? Só sei que nada sei. A minha avó, ela quebra um pouco essa lógica, porque ela fala assim: eu não vivi uma vida toda para não saber de alguma coisa. Maravilhosa, vó Nazinha. Então eu acho que é isso, porque assim, a história que me contenta, é a que me seduz, é o que é coerente para mim. Eu vou me encantar pela narrativa, não pela verdade, porque eu quero ser um bom contador também de histórias. E eu acho que esse é o link muito próximo com o cinema. Um filme que gera uma conspiração, ele vai perdurar um pouquinho, né? O Matheus está falando de Arquivo X. Quantos anos acabou o Arquivo X, né? Se a gente for falar do Kubrick, o 2001, e a farsa da chegada do homem à Lua. Se a gente for falar do Iluminado e a farsa do homem chegando à Lua. Aliás, recomendados. Veja todos os filmes do Kubrick. E um filme que, para mim, é o fino da conspiração e teoria da conspiração é o Tarkovsky. Veja, se empenhe em ver, porque é um filme muito bom, que é o Stalker. Ali, a teoria da conspiração está, assim, filmada. A conspiração, ela traz uma explicação coerente dentro da minha cognição, do que eu sou e do que eu posso visualizar e vislumbrar. Sei lá, para menos conspiração, as pessoas vão ter mais conhecimento. E a gente sabe que esse mundo talvez esteja um pouco longe. Espero que não. Quem fala mais, Matheus? Eu te ouvi, Matheus. Leandro, vou falar uma coisa aqui. O cinema e as produções audiovisuais são um instrumento forte de conspiração. Desde o uso dos nazistas, né, pelo cinema, para mostrar uma realidade que não existia, até o uso documental. Muitas teorias da conspiração, inclusive, se sustentam por vídeos e filmes que circulam na internet. E eu queria ouvir dos colegas aí se vocês acham que se os docs, eles têm esse poder de nos convencer, porque o doc, ele geralmente me convence bastante, mesmo sendo algo que dentro da minha cognição, como falou o Leandro, me parece razoável, né? Algo plausível e refutável. O doc, ele tem um poder de verdade muito forte e eu acho que ele é um grande instrumento para fabricar uma realidade, né? Fabricar uma verdade. Eu adorei essa sua relação. Adorei, achei muito boa. E você sabe que a teoria da conspiração, em grande medida, eu não vou dizer pouca, a teoria da conspiração nazista, que é culpabilizar o judeu por todos os problemas que existiam na Alemanha da década de 30 e 40, serviu para o Holocausto. Então, e se você pega o Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl, você vê isso claramente. Você assiste aquele filme, cara, e em algum momento dele, que ele é um documentário tão bem feito, você chega a entender a mentalidade alemã da época, da propaganda nazista,
parece que os judeus são culpados mesmo. Tem uma cena muito emblemática que ela coloca uns ratos indo num canto de parede e na sequência coloca uns judeus. É uma imagem fortíssima. Então eu acho que o cinema é um grande veículo mesmo, como você falou, para fomentar teorias da conspiração e com finalidades de política, basicamente. Não só política, mas também econômica, por exemplo. Tem vários filmes que falam sobre as questões econômicas. Você falou do Assange. O Snowden, por outro lado, também é um cara que revelou, assim como o Assange, toda uma trama internacional de vigilância em massa perpetrada pelos Estados Unidos. Os caras sabiam de antemão o que o Ministério de Minas e Energias do Brasil ia fazer com a Petrobras, de antemão, assim, 3 meses antes. Os caras estavam de olho. Então, não é que é tudo teoria da conspiração, mas existe poderes e interesses econômicos e políticos de dominância, sim, velho, existe. Agora, eu não vou falar que os Illuminati comandam o planeta, tá ligado? Não vou falar que os judeus são todos banqueiros e dominam o mundo, tipo, não vou entrar numa... Mas que tem. A China deve ter o seu. A China é uma ditadura, faz vigilância em massa dos seus próprios cidadãos e tudo mais. Então tem. O ponto fundamental, eu acho, é a gente ter algum discernimento para tentar separar o que é realidade e o que é coisa na nossa cabeça. O que você acha, Vi? O Mar falou do documentário, daí eu lembrei de um chamado Trabalho Interno, que é sobre a quebra da Bolsa de 2008, né? Daí conta exatamente uma teoria da conspiração para ganhar dinheiro em cima das hipotecas lá dos Estados Unidos, de alguém ganhar dinheiro em cima das outras pessoas. E acabou gerando aquela derrocada que aconteceu em 2008 da economia americana, por conta de uma teoria da conspiração, que daí acaba sendo quem tem o poder na mão controla. Acho que acaba sendo... Normalmente as teorias das conspirações acabam indo por esse caminho, da dominância, né, do poder, de quem tem o poder. Não tanto de quem quer chamar atenção. De quem quer chamar atenção, até pensando no terra plana, no anti-vax, a gente nem vê um combate tão forte contra isso, porque é bater murro em ponta de faca. Porque o cientista tem mais o que fazer da vida do que ficar contestando uma teoria maluca. Mas o problema é esse também. Enquanto ele não vai bater, isso vai ganhando corpo. Vai ganhando corpo e vira uma realidade. O Lê falou a frase que ficou muito bonita da avó dele, e daí eu lembrei de um filme que é ok, mas é um best-seller, que é o Código da Vinci, que acaba contando uma teoria da conspiração sobre que Jesus era casado ou não era casado. As religiões, de certa forma, podem ser entendidas como teoria da conspiração, e eu não quero ser aqui leviano, nem ser cancelado, eu só estou falando que, sei lá quantas milhares de religiões temos no mundo, isso acaba fomentando uma contra a outra, de certa forma, uma contesta a outra, e vira algo complexo de ser entendido como real. É o que o Lê falou, do crer. É crer no que te convém. Eu vou alimentar o que me convém, o que me enche o ego, o que me enche minha presença. Eu acho que as religiões acabam caindo um pouco em descrédito por uma boa parte da população por conta disso. As pessoas não têm mais esse apego. A gente vem de uma nova geração que não vai para a igreja, ou vai para igrejas que são mais dominantes, pensando nas pentecostais, né? Num outro tipo de vertente. A gente tem o islamismo cada vez mais forte do outro lado do planeta. Então é bem complexo isso. Isso pode virar... A gente acaba podendo crer que são todos reptilianos, os dominantes do mundo. O Illuminati tem mesmo. Sabe-se lá se o Steve Jobs é um desses aí. É um ET no meio de nós. O Arquivo X acabou por conta dele. Eu acho que é isso. Eles iam descobrir que ele era. Fala aí alguém. Cara, eu entendi essa, assim, eu não sei se eu entendi o que o Victor acabou de falar, mas eu acho que é brilhante isso, cara. O Arquivo X acabou por causa do Steve Jobs, que ele é um Illuminati, e na verdade o Arquivo X, ele estava nos mostrando a verdade, porque a verdade está lá fora, lembra? Mas, ó, o Victor estava falando assim, o cientista não tem tempo, né? Não quer contestar as teorias da conspiração. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Morte da Competência, de um escritor chamado Tom Nichols, estadunidense. E ele dá muitos exemplos de conspirações e notícias falsas. E teve uma situação muito interessante. Cientistas australianos fizeram uma publicação científica, assim, né? Uma simulação de publicação científica de que o chocolate emagrecia. E isso viralizou o mundo inteiro. E aí passou, sei lá, 3 semanas, um tempo,
e esses mesmos cientistas vieram a público, fizeram uma nova publicação dizendo, olha, é mentira, a gente só fez para testar, para saber se as pessoas iam replicar. E passou, tipo, anos após mentirem a situação, e as pessoas continuavam compartilhando, né? O fato, por exemplo, acho que é ivermectina, né? Que o próprio fabricante veio ao público dizer que a ivermectina não funciona contra a Covid. No entanto, muitas pessoas, de fato, continuam não só acreditando, como tomando, de fato. Eu já conheci pessoas que dizem que tomam mesmo ivermectina ou cloroquina preventiva. Mas eu queria concluir essa fala aqui com uma coisa assim que é uma grande expectativa minha. Trouxe esse tema aqui muito bem recebido aí pelos colegas, que é a teoria do canão. Que eu tô guardando aí um documentário, um filme assim mais bem elaborado, que é algo assim que me fascina, assim. Eu viro quase um adepto, cara, quando eu começo a pensar nisso, porque é muito plausível, assim, né, cara? Você pensa, por exemplo, que toda a mídia, né, principalmente a Globo, CNN, todas essas agências, né, os jornais, o Guardian, New York Times, essa mídia, essa imprensa, além de todos os governos do mundo, eles todos estão envolvidos. Illuminatis, na verdade, são satanistas. Então, eles pegam, né, as criancinhas e fazem rituais e tal. Então, eles estão envolvidos em muita coisa, eles estão sempre presentes. São capazes mesmo de orquestrar tudo isso que a gente está vendo aí, né, cara? Claramente, cara. Claramente, o Partido dos Trabalhadores tem esse envolvimento, né, com essa ligação global aí, né? Você não vê os caixões? Vocês não viram os caixões? Produziram um monte de caixões lá, cara. Tinha gente para morrer lá, um monte de caixões. E o cara que pulou do prédio, pegou Covid da queda, e aí depois ele caiu. Isso aí tudo é uma loucura. O chip, por exemplo, da vacina. Um amigo meu, por exemplo, tomou, tá agindo super estranho, tá assim, um movimento muito esquisito, assim, tá bem estranho, gente. Eu recomendo a vocês que procurem saber sobre esse movimento aí satanista global. Isso é muito importante e nós precisamos de um salvador. Diante dessa fala do Matheus, eu vou ser obrigado a pedir a vocês, pessoas sãs, que não acreditem em nenhuma palavra do que foi dita nesse podcast. Muito obrigado, eu sou o Leandro, quem falou aqui foi o Vitor, Fernando e Matheus, nós somos o Obsessões. Valeu! Mitou, hein, Matheus? Mitou.